Agora vamos à mensagem de hoje. Você trouxe a Bíblia? Abre ela no livro do Salmo. Nós vamos falar um pouquinho de orar e permanecer firme no que oramos, mas vamos começar no Salmo 145. Salmo 145, versículo 14. Salmo 145, e depois iremos orar de joelhos. Para quem está em casa, você vai participar da água, e aqui na igreja, depois da gravação, e depois que terminar de casa, participar da água, a gente vai dobrar os joelhos e orar. Todos estão convidados a dobrar os joelhos em nome de Jesus e orar, para a glória de Deus. Vamos lá. Salmo 145, versículo 14. Quem já achou aí, diga amém. Diz a Bíblia, irmãos: o Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Diga amém. Se alguém estiver caído, segura na mão de Deus, que Ele está te sustentando, mas é para sair. Não vamos pegar a carona e dizer o seguinte: então se eu cair, se eu estiver prostrado, se eu cair no erro, tem problema. O que Deus vai fazer? Vai me sustentar? Mas não é para cair. É se você cair. E tem pessoas caídas. Você caiu no erro, deixou a palavra. Porque se a gente pensasse, uma pessoa que caiu no erro, o que a Bíblia diz? Que o salário do pecado é o quê? A morte. Então, se fosse olhar assim, literalmente, você pecou, você estaria morto. Estaria morto. E morto, separado de Deus, acabou. Porém, quando a pessoa cai, Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso, que Ele faz o quê? Ele sustenta, Ele fica ajudando a pessoa para voltar. E tem gente que foi tão longe no pecado, tão distante, desceu naquele abismo tão grande, mas mesmo assim, já passou, não é possível, mesmo assim, Deus está esperando que ela se arrependa, fique abatida, está aí o versículo, para que Ele possa levantar. Enquanto ela não tiver reconhecimento do que fez, reconhecer, poxa, eu deixei a palavra, traí Jesus, deixei o caminho, quando ela estiver lá quebrantada, aí Ele levanta. Ele não vai levantar a pessoa no pecado para continuar, mas se ela caiu, saiba disso, o Senhor te sustenta. Então não fica triste, pastor, eu errei, Deus está mantendo você de pé. E eu fiz uma tremenda besteira, você não morreu, você nem desviou, nem afastou da igreja, porque Deus quer que você volte. Lembra do filho pródigo? Pecou, saiu da casa do pai, desprezou tudo que Deus tinha, a família tinha para ele, foi embora. Ele não podia ter morrido, mas não morreu, porque Deus sustentou ele. Deus guardou a vida dele. Se não fosse, teria morrido. Tem gente, pelo que ela fez, da maneira que ela deixou o evangelho, já poderia ter morrido e separado de Deus. Mas Deus é tão misericordioso que Ele está aguardando que essa pródiga, que esse pródigo volte. E voltando, Deus vai levantá-lo em nome de Jesus. A gente vai aceitar ele de pé, sim ou não? Aceita. Pastor, isso é uma justiça. Pessoa deixa a palavra, faz tudo errado, se prostra, pega, depois volta. Não é voltar de cara lavada, né? É voltar com arrependimento real. Não é simplesmente, eu estou arrependido, senhor. E não aconteceu isso lá. Primeiro que o Pai conhece, e o arrependimento, quem vai levantar é Deus. E se a pessoa levantada por Deus, ela vai voltar a viver da mesma forma. O Pai falou lá: filho, a casa é sua, vai festejar, vai ter a nossa alegria, vai fazer parte das nossas festas, normal. Se arrependeu, voltou, foi quebrantado, está de volta. O versículo diz isso: o Senhor sustenta os que caem. Você caiu, não é quem vive no erro, sai dele. Se Deus está te guardando do mal, até livrando de morrer, quem está assistindo é a mesma coisa. Pastor, eu estou mal com Deus, abre os olhos. Deus está te sustentando, você não pereceu, já poderia ter morrido. O que Ele quer que você faça? Que você seja quebrantado e volte para Ele, está aí. E Ele vai fazer o quê? Te levantar. Levantar é botar os pés firmes de novo, na rocha, na caminhada continua. Versículo seguinte, 15. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Diga glória a Deus, pessoal. Faz o seguinte, lembra desse versículo aqui, associado com aquele de Mateus, que Jesus disse assim: não fique ansioso com coisa alguma. Falamos dele aqui no domingo. Não esteja ansioso por nada, sobre o que comer, o que vestir, e nós ficamos. Sobre o que você vai fazer amanhã, nós ficamos. Sobre o que beber, nós ficamos. O que eu vou beber, o que eu vou vestir, como que eu vou pagar. Aí lá ele diz assim, olha, olhai para quem? As aves do céu, observa.
Ao invés de você ficar ansioso, ele diz: olhai as aves dos céus, elas não plantam, elas não colhem, elas não armazenam nada dentro de celeiro, ela não tem celeiro, ela não tem conta bancária. Quem aqui tem conta bancária? Levanta a mão. Tem conta bancária? Os pássaros não têm, Jesus falou, eles não têm onde guardar, e você tem. Olha a diferença. Tem casa? Quem tem casa? Morando em casa aqui, Deus morando em casa. Você tem a sua casa para morar. Os armários têm comida? Quem tem? Levanta a mão, tem comida lá. Natal, vamos para lá. Ó, todo mundo tem que estar bem. Agora, você tem lá, se você, olha como que é o ser humano, e Jesus falou isso lá, se a pessoa souber que hoje ela vai dormir, amanhã não tem nada para comer de manhã, ela já não prepara hoje? Ela vai dar uma procurada hoje, deixar pronto que amanhã quer comer. Os pássaros fazem isso. Jesus falou sobre eles. O que falta para as pessoas? Colocar os olhos no Senhor, está escrito aqui. Nós não estamos olhando para Deus como deveria. Não, pastor, eu oro, mas não está pondo os olhos na esperança de vitória dele, como está escrito aqui, ó. Os olhos de todos, não é só o nosso não aqui, quem não está na igreja, quem não serve a Deus, quem não é batizado, eles também esperam em Deus. Fala com eles quando você sair daqui, encontra uma pessoa que nunca foi à igreja, sabe o que vai falar? Estou esperando que Deus me abençoe, que eu consiga esse ano vencer, que eu consiga um emprego, que uma porta, ele vai falar a mesma coisa. Que Deus abençoe esse ano de 2021, todo mundo vai falar isso. Os homens falam, todas as pessoas, e aqui está dizendo, os olhos de todos esperam no Senhor. Só que às vezes nós falhamos. Temos Deus e fracassamos em alguns pontos. Aí citei lá o exemplo dos pássaros, Jesus complementou, ele disse assim, olha, olhai para as aves do céu, não plantam, não trabalham, não colhem, mas o teu Pai alimenta elas. Deus é pai dos passarinhos? Deus é pai de passarinho? Deus tem filho chamado passarinho? Não, o que eles são de Deus? Criatura de Deus. E ele fala isso exatamente lá. Eles são criaturas de Deus, não são filhos. Jesus diz assim, mas vocês não valem mais que esses passarinhos, não? Será que sua vida não é mais preciosa? E ele não fica ansioso. Ele sabe, o passarinho sabe que amanhã é hora dele voar, ele vai voar. E ele conta com quem? Com Deus, ele vai me permitir que eu voe. Amanhã você tem que comer, ele vai sair voando, não tem guardado. Eu vou sair e vou comer. Eu preciso beber água, eu vou sair e achar água por aí. E o ser humano? Eu não sei o que eu faço. Não está errado, Jesus falou que está errado você pensar assim. Está faltando olhar para Deus. E os pássaros esperam que Deus os alimente todo dia. Se você desmanchar o ninho dele, ele não vai ficar cheio, ele deve ficar triste na hora de chegar, o cara acabou com o meu ninho, vai ficar, como nós ficamos. Mas o que ele faz? Constrói outro. Por que a gente perde uma coisa e não constrói outra? Não, porque a gente fica chateado, aborrecido, até o fim. Não, vai, faz outra, faz melhor. João de Barro, falei dele aqui, você desmonta a casa dele, ele vai lá e constrói outra, sem preguiça. Porque ele sabe o seguinte, minha missão é fazer e vou fazer. A hora de comer, ele vai comer. O versículo diz, os olhos de todos esperam em ti. Olha o versículo continua dizendo, e tu lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Diga amém, pessoal. Jesus falou, olha, se Deus alimenta assim os pássaros, não vai alimentar você? Que é filho. Quem que é mais importante, os filhos ou a criação de Deus? Claro que são os filhos. Mas no mundo que nós estamos vivendo, parece que não. Porque eles ficam tranquilos. A terra espera que vai chover. E alguém tem orado para chover aí? Deus respondeu todas as orações. Ela sabe, ela espera, vai chover. Vai chover. Os pássaros, as árvores, as plantas, tudo espera. Que Deus, na hora certa, vai dar. E dá. Aí ele diz, e vocês, filhos, são mais importantes? As vidas estão dando mais valor para a criação do que para nós, que somos filhos feitos, imagem e semelhança. Você foi criado em imagem e semelhança. A desvalorização está no quê? Que nós não olhamos para Deus como eles olham. Mas não deveria olhar como os pássaros olham. Deveria olhar com mais atenção, diz o versículo. E tu lhes dás o mantimento ao seu tempo. Você orou, fica no tempo da palavra. Você orou, fica confiando na palavra que Deus vai te suprir. Você fez oração agora, Deus vai trazer o mantimento, é o que você precisa para te nutrir, sustentar você, tua casa, tua família. Versículo seguinte, 16. Abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. Diga glória a Deus.
Ó, Deus faz isso aqui, ó, abre a mão de Deus está cheia de bênção para nós. Fica olhando para a mão dele, esperando na mão dele, a bênção está na mão de Deus. Tem um problema, olha para a mão de Deus. Deus, eu estou olhando, mas você está olhando para Deus de verdade? Ô pastor, está uma luta, você não está olhando para Deus. Está olhando para o Senhor de verdade, pôs os olhos nele. Se você pôs os olhos nele, você não está preocupado com outra coisa. O diabo não vai arrastar a sua atenção, as coisas vão tirar. Você está com os olhos no Senhor. Não vai o medo tomar conta, o desespero tomar conta, o vento te apavorar, a tempestade. Você vai dizer, Deus, os meus olhos estão no Senhor. Ainda que aqui ao redor desmanchar a minha casa, o pássaro. O Senhor já me deu o melhor. Se deu errado algo, Deus, os meus olhos estão na palavra. O Josafá falou isso para Deus. É uma multidão, não sabemos o que fazer, mas estamos olhando para Deus. O que é olhar? Esperando em Deus. Está aqui, ó. Todos os olhos de todos. Teus olhos estão esperando em Deus? Opa, põe os olhos na palavra. É por meio da palavra que Deus vai te responder a oração. Então, tira os olhos da palavra, não. Mal está aqui, põe os olhos da palavra. Levantou, mas põe os olhos, está olhando para a palavra. O diabo está lá investindo contra você. E você? Fica olhando a palavra, põe os olhos em Deus, não se distraia com o inimigo, que está ali tentando destruir tua sorte, tua paz, tua casa, tua família. É olhos firmes no Senhor. Deus, não vou olhar para a miséria, não vou olhar para a derrota, não vou olhar para o vício, nem para essa pessoa que está viciada, nem para essa pessoa que está no pecado, está suja. Meus olhos estão em Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não tire os olhos da palavra. Eles são rebeldes, não tire os olhos da palavra para olhar para o rebelde. Eles não temem a Deus, não tire os olhos da palavra para olhar para quem não teme. Os olhos estão em Deus e Deus vai dar o sustento a essas pessoas a seu tempo. E falando no 16, ele vai abrir a mão dele. Quando ele abre, o que ele faz? Satisfaz, satisfaz os desejos de todos que vivem. Quem está vivo, diga amém. Deus vai satisfazer teu desejo. Poxa, eu queria estar feliz. Quando ele abrir a mão, ele vai dar mais do que você pede ou pensa. Quando ele estender a mão, mas fica olhando para a mão dele. Pastor, eu tenho olhado para a minha vida, não olha para a tua vida, olha para a palavra. Tenho olhado para a minha casa, não olha para a tua casa, olha para a palavra. Olha para a mão de Deus, literalmente. Deus, estou olhando para a tua mão, é de lá que vai vir um socorro. É o Senhor que vai me dar, Deus vai mudar. Então olha para a mão dele. Tem um versículo semelhante a esse, num outro salmo, que é o Salmo 123. Abre aí que você vai ver, está bem assim, está pertinho aí. E ele fala abertamente sobre olhar para a mão também. Se você tirou os olhos do Senhor, volte a olhar para Deus. Eu estou olhando para o homem, então por isso você vai quebrar a cara toda vez. Porque o homem vai te desanimar, o homem vai frustrar você, o homem vai desanimar você, vai mostrar a você que não vai mudar nunca, que não vai sair daquela vida nunca, aí você desanima. Olha para Jesus. O que ele é? Autor e consumador da nossa fé. Olha para Jesus. Não, eu tirei os olhos da palavra, volta, olha para ele. Vamos lá, Salmo 123, versículo 1. Para ti, que habitas onde, gente? No céu. Levanta os meus olhos. Olha para dentro de você e de mim, de cada um de nós. Está olhando para quem? Senhor, para ti, que habita nos céus. Tem gente que está olhando para a vida dos outros, para a luta dos outros, ou para a própria luta, estou olhando para os problemas que eu enfrento. Para de fazer isso. Feche teus olhos para isso, desvia o teu olhar disso. Se você não olhar para Jesus, está lá em Hebreus, autor e consumador da tua fé, como é que ele vai te sustentar? Tira os olhos do problema. Está olhando para a vida dos outros? Tira os olhos da vida dos outros. Mas os meus problemas são grandes. Tira os olhos dele, não vai resolver. Vai ser uma montanha. Tira os olhos do problema, olha para a palavra. Ele vai te incomodar o tempo todo, vai desafiar você o tempo todo. O salmista diz, para ti, que habita nos céus, levanta os meus olhos, só para ficar olhando para Deus, assim, Deus, é lindo aí. Não, olha o que ele fala no versículo seguinte, a forma que ele estava olhando. Talvez a gente está olhando, não, eu estou olhando para Deus, eu estou firme na igreja, firme na palavra. Versículo 2, eis que, como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos da serva para as mãos da sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha o que, gente? Piedade de nós. Troca a palavra servo por escravo. Porque servo, escravo, é que depende, é dependente. O escravo é dependente do seu senhor. Então a palavra servo para nós não traz tudo isso. Se ele falar um escravo daquela época, se ele ia ter alguma coisa, é porque o senhor dele ia dar.
Seria ter uma comida melhor, o Senhor dele é que vai dar. Ele vai ter uma casa para ele morar com a família dele, é porque o Senhor dele vai dar. Se não der, então não tem. Ele não ganha. O escravo não ganha, não tem salário para isso, não. Escravo, servo, não tem nada, não tem condição nenhuma. E aí o salmista examinou, a gente perde por não examinar as coisas. Primeiro, Jesus mandou observar passarinho. Talvez você não observou os passarinhos ainda. Mandou observar. O salmista foi lá e observou que, na realidade, a serva, a escrava, na dependência da patroa. Tem nada, só vai ter se a patroa der algo. Aí fica lá olhando para as mãos, aguardando misericórdia. Se a senhora me ajudar, me der a liberdade, ou me der uma casa, ou cuidar dos meus filhos, comprar uma roupa, fica na dependência. É escravo, não tem salário. O José viveu como escravo no Egito. Não tinha salário. Ele não tinha salário, vivia de escravo no Egito, não tinha ganho nenhum. E cuidou ali, dependia lá do Potifar. Pensa no escravo, olhando para a mão do seu Senhor. Vai ter algo só se o Senhor der. Quando ele sair daquela casa, vai ser vendido ou ele vai dar uma terra para ele morar? Depende do Senhor dele. Aí diz que o escravo ficava olhando para as mãos do seu Senhor. Ele pode me socorrer. Se ele não me ajudar, ninguém vai me ajudar. Se ele não me der a liberdade, ninguém vai dar. Ele é o Senhor. Ele que pode fazer algo por mim. Aí o salmista olhou e viu a cena. A escrava também, olhando para a mão da sua senhora. Será que ela vai me chamar para sentar à mesa também? Qual escravo que senta à mesa? A não ser que o Senhor chama. Vai permitir que eu veja a minha família? Eu não sei, só se ela deixar. Vai permitir que eu faça uma festa na minha casa? Só se ela deixar. Vai permitir, só se ela deixar. Vou ter um vestido novo? Só se ela me der. Vou ter um sapato novo? Só se ela me der. Porque ela dependia do seu Senhor. Quem é o nosso Senhor? Olha o que ele fala aí. Olha o que diz no versículo 2. Eis que dá um exemplo, como os olhos dos servos, escravos, atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos, estou olhando, esperando neles, os olhos da serva para as mãos da sua senhora, aí vem para nós agora, e diz assim, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus. Até quando? Até que ele olhe para nós. A escrava vai ficar olhando para a patroa até que ela volte. Se ela não ajudar, não tem ajuda. Se ela não fizer nada, não vai ter nada. Mas fica lá aguardando, fica lá esperando, até que tenha misericórdia. Aqui ele diz, Deus, nossos olhos estão no Senhor, até que o Senhor tenha misericórdia. Será que não estamos precisando dessa misericórdia? Para mudar, para vencer, para reinar, para se levantar? Olha para a mão de Deus. Deus, eu vou ficar na tua palavra, orei, mas vou ficar firme, até que o Senhor tenha piedade de mim. O Bartimeu pediu, tenha piedade de mim. Me ajuda, vou ficar olhando a palavra. Até quando? Aí eu orei, fiz uma campanha. Não, até que Deus volte para você. Até que Ele incline para você e diz o seguinte, teu pedido é esse. Isso que você queria. Até que Ele incline para você e te dê a vitória. Não deu. Fique lá nos pés do teu Senhor. Fique nos pés de Jesus. Vamos mais um pouquinho andar, né? Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor. Está na palavra? Tá, fica firme. Ah, pastor, fica firme na palavra. Você está orando, colocou a fé em Deus, fica firme na palavra. Não sai da palavra. Esperei com paciência no Senhor, persistência, perseverança. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Diga amém. Fica na palavra. Ora, se orou a Deus, aqui está falando de oração. Invoquei a Deus e fiquei firme no Senhor, confiante na palavra, esperei com paciência, sem desanimar. Eu esperei sem desanimar, sem frustrar planos, sem desanimar, sem mudar a trajetória. Deus, fiquei firme na palavra. Tinha horas que o diabo dizia, a situação dizia, e vai ter para nós também, que o diabo vai dizer, não vai dar certo não, você não vai conseguir. Olhos firmes nas mãos do Senhor. A hora que Ele inclinar, a bênção vem completa. Já vai ficar te mostrando, nesse caso não tem jeito. Você diz, meu Deus é Deus do impossível. Essa pessoa não vai salvar, mas na fé ela já é salva. Essa pessoa não vai deixar esse caminho, pela fé já deixou em nome de Jesus. Já não vai ser curada, já foi para a glória de Deus. Esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou e ouviu o meu clamor. 2, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Diga amém. Tem gente, irmão, que ainda não está firme, precisa estar. Ainda não está firme totalmente, a ponto de dizer o seguinte, nada vai me abalar. Tem coisa que ainda abala. Ainda não está no chão firme. Tem coisa que ainda faz a pessoa balançar. Aqui ele diz, o Senhor me ouviu e me tirou desse lago horrível,
de um charco de lodo. Tenta correr no lodo. Tenta fazer esforço. É um lago de lodo. Tenta sair. Você vai ficar escorregando, você vai patinar. Na vida tem gente patinando, não está saindo do lugar. Por quê? Deus é que tem que tirar disso. Pastor, eu faço, eu vou. Não adianta, é a palavra que tem que tirar. Ah, mas eu esforço. Está aqui, ó, quem vai tirar desse lago horrível, da desilusão, da amargura? É o Espírito Santo. Põe os olhos nele, na mão do Senhor. Deus, estou esperando tua misericórdia. Esse lago horrível está dentro da vida financeira, você vai me tirar daqui. Está dentro da vida sentimental, eu vou sair disso. Está dentro da saúde, eu vou sair dessa. É um lago horrível, um charco de lodo, anda no charco, você não para em pé. O que ele fez? Deus ouviu, pôs os meus pés sobre uma rocha, a rocha é a palavra de Deus. Se Deus colocar seus pés na palavra, você não vai escorregar. A primeira coisa que você tem que fazer é estar firme. Como é que você vai vencer cambaleando? Eu vou vencer cambaleando. Primeiro tem que estar firme na palavra. Deus te dá a palavra, vai dizer, filho, é isso que está escrito. É assim que tem que ser a tua vida. Põe os pés na rocha, na palavra, lugar firme. E o final diz o quê? Pôs meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. Você parou de cambalear. Parou de bater para cá e para lá. Agora, o caminho está firmado. Tem gente que não está com os passos firmes, mas Deus vai te fazer ficar. A decisão é um caminho só. O espaço firme é que você vai e não para mais. Você caminha em direção àquele alvo, não volta mais. Teu objetivo é chegar lá, passos firmes. Ô pastor, estou indo aí. Ô irmão, estou indo aí. Não, você tem que dizer, Deus, esse é o alvo da minha vida. Eu vou lá em nome de Jesus. Esse é o objetivo meu. Vai dar certo para a glória de Deus. Caminhando passos firmes. Estou vendo aí se dá certo. Não é para ver se vai dar. Tudo já deu certo. Vou ver se eu consigo. Não, eu já consegui. Quando eu estou com os passos firmes, você não está mais batendo para lá e para cá. Você está firmado na palavra. E o que acontece? E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Diga amém? Aquela vitória sua, aquela conquista sua, tua realização. Deus abriu a mão, encheu tua vida de bênção. Por causa disso, muita gente vai temer o Deus que nós servimos, vai confiar nele. Pôs os olhos na palavra, na mão de Deus, esperando dele, e ele diz, o Senhor me pôs um novo cântico. Qual o cântico que você está cantando, que eu estou cantando, que o povo de Deus está cantando? Tem que cantar um cântico de vitória, um novo hino, novo cântico, um hino de louvor a nosso Deus. De repente tem gente que tem tido nem tempo para louvar a Deus. A vida só, põe os olhos na palavra. Põe a fé na palavra, busca a Deus pela palavra, deixa o inimigo de lado e vou andar mais um pouquinho com você. Isaías 45, 22. Olhai para mim. Olha Deus chamando a atenção todo o tempo todo para o povo. Olha para Deus. Está olhando para o homem, você vai cair. Está olhando para a tempestade, você vai cair. Está olhando para o inimigo, vai cair também. Está olhando para as lutas, vai cair também. Deus diz, eu estou aqui. Mas Deus, uma tribulação, não olha para ela. Mas está uma luta, não olha para mim, diz o Senhor. Põe os olhos na palavra, olhai para mim e sereis salvos. É simples. Põe os olhos na palavra que vai dar certo. Não, eu estou fazendo de tudo. Tá, mas põe os olhos na palavra, Deus, o que a palavra disser, ela é minha rocha, meu lugar firme, vou andar seguro. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Seja aqui quem está assistindo, quem estiver em casa, não adianta você sair da palavra. Você pode ir para qualquer lugar desse mundo, buscar qualquer conforto desse mundo, religião desse mundo, não adianta. Você vai dar a volta, e vai voltar para a palavra, porque só Deus é o Senhor. Não adianta você tatear para cá, rodar para lá, você vai ter que voltar para o Senhor. Não, mas eu acho que eu vendo, não vai dar. Você vai ter que se voltar para Deus, não tem religião, não tem costume, não tem pessoa, não tem crença. Ele disse, olha para mim, enquanto você estiver nesse mundo, e não olhar para Deus, você vai sofrer. Para com isso. Está dando volta. Não, para de odiar a terra. Deixa que só o diabo faça isso. Você põe o coração na palavra. Olhai para mim, sereis salvos. Vós todos os termos da terra, para todos, não é só para a gente aqui não, é todo mundo. Você encontrou alguém, você fala para a pessoa, volta para Deus e olha para Jesus. Ele vai te socorrer. Eu já orei. Não, põe o coração na palavra. Ele diz, porque eu sou Deus. E não tem outro. Vai buscar outro, você não tem? Vai passar a vida buscando. Eu vou buscar outro meio. Não tem outro. Jesus é a palavra. Você vai para onde? Pedro chegou até a dizer, né? Quando Jesus estava pregando, que pregou. E aí depois de muito pregar, um monte de gente desistiu. Não aguento mais isso não. Está muito duro demais. Está muito difícil. Aí foram embora. Pedro, Senhor, o pessoal ouviu essa palavra sua e foi embora. Não aguentaram não. Isso aí vocês querem ir também?
O que o Pedro falou? Não, Senhor, só tu tens as palavras da vida eterna. Se a gente te deixar, a gente vai para quem? Não tem outro. Você vai deixar Jesus, você vai para onde? Eu vou buscar o quê? Não tem só tem eu de Deus, e não há outro. Você vai ficar andando barco furado? Quem estiver longe dele, volta para Deus. Volta para a palavra. Põe o coração na palavra. Sem mim, nada podeis fazer. Finalizando agora, em chave de ouro, Salmo 27, versículo 14. A gente termina aqui. Espera no Senhor. Faz o que mais? Anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Põe isso na regra do teu coração, na tua vida. Espera em Deus. O que é esperar? Conta com Ele. Os olhos de todos, Salmo 145, os olhos de todos esperam em Ti. Por que o meu não vai esperar? Todos esperam em Deus. Por que a gente não vai esperar mais ainda e conhecemos a palavra? Espera, pois, no Senhor. E faz mais o que? Eu estou esperando. Não, anima-te. Deus, eu vou lá, vou buscar, vai dar certo. Todo dia faz isso. Deus, eu vou conseguir a vitória. Anima-te. Põe ânimo no teu coração, vou buscar e Deus vai operar. Não dá espaço para ficar pensando em derrota, não. E Ele fortalecerá o teu coração. Um coração forte é um coração vitorioso. Você vai olhar para o diabo e dizer assim, ó, nem vem, nem tenta, porque eu já sou mais que vencedor. Nem adianta tentar, porque em Cristo eu posso. O coração está forte. Coração fraco vai derreter, vai desmanchar. Quem está com o coração forte vai combater, vai permanecer, não vai cair. E o finalzinho diz, espera, pois, no Senhor. Não tire os olhos da palavra, fica firme. Diga amém. Confia na palavra.